Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós passamos agora do Antigo para o Novo Testamento, nós passamos dos Evangelhos sinóticos para o Evangelho de João e agora nós vamos do Evangelho de João para o livro de história da Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos, ou simplesmente Atos. Atos dos Apóstolos é um livro que tem 28 capítulos, ele é o quinto livro da Bíblia, do Novo Testamento, e ele é um livro de história mesmo. Quem escreveu este livro foi o evangelista Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, ele é aquele cara que é quase que um historiador, né? Ele é médico, portanto ele tem a base sim, científica para fazer suas pesquisas, ele tem os métodos científicos para poder investigar e saber como as coisas realmente aconteceram e etc. Então, Lucas escreveu este livro que foi terminado no ano de 62 depois de Cristo e ele relata um período entre o ano 30 ao 62 depois de Cristo, que vamos dizer seria basicamente aí o fim, né, do ministério de Jesus Cristo, o início da era da igreja, até aí o momento em que Lucas pôde fazer essa descrição. Nós podemos dividir também em 5 partes, né, principais. Eu vou pegar aqui para poder conversar com você a respeito disso. Primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, a gente tem a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Lá no final dos evangelhos, o Senhor Jesus tinha ressuscitado e ele passa um tempo com os discípulos. No momento em que ele vai ser assunto ao céu, ou seja, que ele vai subir aos céus finalmente para estar para sempre com o Pai, ele então, nesta subida, ele fala algumas coisas muito importantes. Ele pede para que os discípulos permaneçam em Jerusalém até que se cumpra a promessa da vinda, da descida do Espírito Santo. Porque ele tinha dito, eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar um outro Consolador, que era o Espírito Santo de Deus. Ali ainda no capítulo 1, eles fazem uma eleição, né, para poder escolher quem seria um novo apóstolo, já que Judas tinha se suicidado e eles precisavam compor o grupo de 12 apóstolos. E aí então faz-se uma eleição e quem ganha e quem se torna apóstolo para compor os 12 é o Matias. No capítulo 2, então, finalmente vem o Espírito Santo de Deus. Desce o poder de Deus sobre os homens e o Espírito Santo para de estar sobre e passa a estar dentro de cada um daquele que nele crê. Os apóstolos são então empoderados, se tornam cheios de poder para sair e pregar a palavra de Deus. Já em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro faz um sermão falando a respeito de Jesus Cristo, descrito lá pelos profetas do Antigo Testamento. Ele estava pregando para os judeus. E aí naquele dia, pelo menos 3.000 se convertem e são batizados. E assim a igreja começa a sua fase, a sua era de uma maneira linda. E nós temos nesses capítulos, entre o capítulo 2 e o capítulo 7, essa saída dos apóstolos, especialmente Pedro, para pregar o evangelho. No capítulo 6, eles também fazem uma eleição e escolhem 6 homens cheios do Espírito Santo, aliás, 7 homens cheios do Espírito Santo, que se torna a mesa diaconal, porque estava tendo uma briga ali a respeito dos necessitados da igreja. Eles estavam se reunindo todo dia, as pessoas contribuíam com a casa de Deus e eles estavam precisando de donativos e para que esses donativos fossem entregues, além das viúvas e órfãos dos judeus, também as cristãs gregas que estavam se convertendo e tal. O apóstolo então diz, olha, não dá para que nós fiquemos cuidando de tudo. Nós precisamos nos separar para a pregação da palavra e para a oração. Então eles escolhem 7 homens naquele momento, cheios do Espírito Santo, que se tornarão os primeiros diáconos, os ministros da casa de Deus, que servem, que abençoam as pessoas, cuidando das suas questões também sociais. Mas os diáconos não eram só isso não, porque no capítulo 7 a gente vê o diácono Estevão, que prega o evangelho de uma maneira tão poderosa que os judeus, ao se verem sendo convencidos, rilham os dentes de raiva, porque percebem que a fala do Estevão ela é muito lógica e, claro, que ungida. Então eles pegam em pedras e começam a atirar em Estevão. E aí é um relato tão lindo que
Estevão, enquanto estava antes de suspirar e falecer, ele olha ao céu e ele vê o Senhor Jesus em pé, o aguardando. Que coisa mais linda! E as pessoas que estavam ao redor diziam: não é um homem, é um anjo, porque o seu rosto brilhava. E ele ainda morre pedindo que Deus os perdoasse, porque não estavam sabendo o que estavam fazendo. A gente diz que o Estevão foi o primeiro mártir da igreja, por conta da sua pregação, e martírio por conta desta pregação. Aí, a partir do capítulo 8, a gente começa a ver o Senhor Jesus salvando os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E o primeiro a fazer isso é Filipe, que também era um diácono, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo o pega, leva ao deserto, e lá ele se encontra com um etíope, servo da rainha da Etiópia, e aí ele então ali prega também para este homem, que se converte e sai contente pelo seu caminho por conta de ter encontrado a salvação em Jesus Cristo. Este homem também é batizado e o evangelho então começa a ser divulgado para além dos judeus. No capítulo 9 nós temos um fato muito bacana, muito importante, que é a conversão do apóstolo Paulo. Porque você lembra que no capítulo 7, Estevão estava sendo martirizado. Lá, quem consentia com esta morte e segurou os pertences de Estevão foi Saulo, que aqui vem também a ser conhecido como Paulo. Aliás, é bom que se saiba que Saulo não virou Paulo, né? Ele era Saulo de maneira hebraica e era Paulo de maneira grega. É o mesmo nome, só que em lugares diferentes, né? É como se fosse uma variação linguística por conta do lugar, do idioma em que o nome dele estava sendo falado. Apenas isso. Eu me lembro quando eu estive fazendo alguns cursos fora do país, o meu nome em inglês não é Silas, é Silas. Eu tinha que ouvir isso, né? Silas, Silas, Silas. Para mim era bastante diferente. Mas se fosse escrever, né, de uma maneira aportuguesada, então teria que colocar Silas, o que seria bastante estranho. Assim, também, Saulo era um nome grego e Saulo era um nome hebraico e Paulo era um nome grego. Então era a mesma coisa. Deus não mudou o nome de Paulo como muitos podem pensar. Simplesmente ele era chamado assim de uma maneira, dependendo das pessoas que falavam com ele. Bom, este homem então, ele começou a matar os cristãos. Saulo odiava a igreja de Cristo. Ele era fariseu, ele era um judeu, educado aos pés de grandes homens do ensinamento judaico, e ele então se opôs à igreja de Jesus, dizia: esse povo tem que morrer, porque eles estavam convencendo muita gente e muitos estavam abandonando o judaísmo. Então ele consegue cartas de apoio dos seus governantes e ele vai até uma cidade próxima, na Síria, Damasco, e ele pega então os seus cavalos, cavaleiros, e vão até este lugar. No meio do caminho há algo surpreendente, um grande brilho, uma luz muito forte, intensa, vem sobre Saulo e a sua caravana. Ele então fica cego naquele momento e cai. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento Saulo se converte, porque ele pergunta: Senhor, quem és tu? Quem falas comigo? O apóstolo Paulo se converteu naquele momento. E ele entra então em Damasco, fica com Judas, que era um morador daquela cidade. Não é esses Judas que a gente conhece, o traidor ou qualquer um outro. Era uma pessoa que morava lá. Até que Ananias vai até a casa de Judas, explica o que estava acontecendo para Saulo, que faz a oração de entrega a Cristo finalmente, as escamas dos seus olhos caem, ele é batizado e ele passa a pregar também o evangelho. Mas ele fica ainda 3 anos se escondendo, ele fica 3 anos fugindo, porque os cristãos não acreditavam que ele realmente tinha se convertido. Podia ser uma estratégia para matar os cristãos dentro da própria igreja. Então ele, depois de 3 anos, reaparece pregando, testemunhando com grande poder a respeito do Senhor Jesus. Aí, no quarto momento, entre os capítulos 13 a 20, a gente vê esse ministério do apóstolo Paulo fluindo, porque no capítulo 10 ainda de Atos dos Apóstolos, a gente vê quase que assim a finalização do projeto de Deus para Pedro, que era tão importante para a igreja cristã. Porque Pedro prega para a corte italiana, para o Cornélio, a sua casa, a sua família, os seus empregados,
E este Cornélio se converte também, entrega-se a Jesus Cristo. E aí há uma história linda de que a igreja então abre as suas portas para que aqueles que não eram judeus também ouçam o evangelho e possam se converter. E assim serem salvos por Jesus Cristo e terem uma vida transformada e irem para o céu. Aí entre o capítulo 13 e o 20, nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo e as suas pregações, os momentos que ele estava vivendo. Era muito interessante, queridos, o que Deus fazia através deste homem. Os seus companheiros, tinha Timóteo, Silas, a gente tinha Barnabé, foi o primeiro a andar com ele, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E foi uma história linda, a história do apóstolo Paulo, que redunda, né, que até hoje, nos nossos dias, nós vivemos a partir dessas histórias, porque a Bíblia ela é formada por muitas cartas do apóstolo Paulo, muitas cartas. Ele viajou por 20 cidades, deixando igrejas ali abertas, e ele escrevia orientações para essas igrejas, que se tornaram as orientações para as nossas igrejas também. Então, nas cartas que nós temos no Novo Testamento, a maior parte delas são ligadas ao apóstolo Paulo. E os ensinamentos que ele dava a pastores, aos membros da igreja, era muito bom. E é até o dia de hoje, e o será até a vinda de Cristo. Entre os capítulos 21 e 28, a gente vê a grande perseguição que o apóstolo Paulo sofre por pregar o evangelho, a sua prisão e as suas defesas, porque ele não aceita assim de pronto, né, como se pode dizer, essa prisão não. E aí ele recorre, já que ele era um cidadão romano. Aliás, Paulo era muito inteligente, um homem muito capaz. E ele então argumentava muito bem. Diz a Bíblia que nessa defesa e nesses argumentos, ali no capítulo 22 de Atos, ao testemunhar, diz que o governador Félix disse para ele: olha, você por pouco não me convence a que eu me torne um cristão. Tão excelente era a palavra e o discurso do apóstolo Paulo. Querido, a Bíblia termina sem falar sobre outro mártir, embora em Atos 12 Tiago é decapitado, os cristãos continuavam sofrendo perseguição a todo custo aí, né, em todos os lugares. O Império Romano não estava feliz, não estava satisfeito com a pregação do Evangelho. E essa perseguição, então, ela dura até um período aí em que Constantino se torna o imperador. Mas Atos dos Apóstolos acaba com Paulo ainda vivo e Paulo em Roma, preso e pregando o evangelho ali aos seus companheiros, aos carcereiros, e como sempre ele fazia. Esse é o livro de Atos dos Apóstolos, cara, uma visão geral, um resumão aqui, para que você possa conhecer. E claro que se você ler, a gente costuma dizer que o livro de Atos não pode ser um livro como base doutrinária. Ele é um livro de história, de testemunhos, para que a gente saiba como foi o início da igreja. Há coisas ali que a gente pega e usa como base para a nossa fé também, comparando com outros textos bíblicos. Bom, eu sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia, IPI de Rolândia que fica na Santos Dumont, 1075, no centro de Rolândia. Você já nos conhece? Se não, você pode entrar em contato com a nossa secretaria lá no 43 30 15 27 27. Você pode mandar um WhatsApp para este número ou ir pessoalmente na secretaria, marcar um horário, conversar com a gente lá na rua Hugo Maria do Vale 422. E também o Em Frente aqui, nós temos as nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todas têm o mesmo nome, Em Frente Responde. Lá, por exemplo, no Facebook você curte o Em Frente Responde, no Instagram você segue o Em Frente Responde e no YouTube você se inscreve no nosso canal. Urgentemente. Não pode perder nenhum programa aqui, por favor. Na TV Cultura estamos todos os dias em 2 horários, né, de segunda a sexta-feira. Vai acompanhando aí a mudança de horário, porque daqui a pouco, acabando as férias aí essa semana, a gente volta a fazer nos horários que é pela manhã e à tarde. E nosso WhatsApp é o 439-91475007. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica ligado para o próximo, que nós vamos falar já a respeito das primeiras cartas do Novo Testamento, que vai ser Romanos. Que Deus te abençoe. Não esquece que eu te amo em Jesus. Deus te abençoe. Até mais. Tchau.